Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre os verbos no gerúndio e os verbos no infinitivo. Existem uma regra que eu vou utilizar somente os verbos no gerúndio e existe uma outra regra que eu vou usar os verbos no infinitivo. E também vai ter alguns verbos que aceitam os verbos no gerúndio e no infinitivo e outros que eu também vou utilizar nas duas formas, mas só que vai ter o significado diferente. Então, olha essa frase aqui. I avoid sleeping late. Eu evito dormir tarde. Mas por que eu não coloco I avoid to sleep late? Porque existe uma classe de verbos que não permite eu usar o verbo no infinitivo. Por exemplo, o verbo avoid, o verbo enjoy, o verbo suggest, o verbo finish, o verbo imagine e o verbo keep. Esses verbos eu não vou usar o infinitivo, eu vou usar os verbos apenas na estrutura de gerúndio. I enjoy playing soccer. Eu curto jogar futebol. Então, nesse caso, você pode ver que esse verbo to enjoy, eu não vou usar o verbo no infinitivo, vou usar o verbo no gerúndio. Eu curto jogar futebol. Agora, veja essa frase. I want to go to the park. Eu quero ir ao parque. Nesse caso, o verbo to want, ele está seguido por um verbo no infinitivo. O que isso significa? Que o verbo no infinitivo, ele tem essa estrutura to go. Então, I want to go. Eu quero ir. Então, neste caso, esse verbo ele vai estar na estrutura de infinitivo e não no gerúndio. Então, nesse caso, eu vou falar assim. I want to go, I want to speak. Então, existem alguns verbos que eu vou usar apenas os verbos que estão no infinitivo. São eles: o verbo want, o verbo decide, o verbo hope, o verbo agree, o verbo refuse. Então, outro exemplo. I agreed to go to the bank with him. Eu concordei ir ao banco com ele. Então, nesse caso, você pode ver que esses verbos eles vão apenas ser utilizados com verbos complementares que estão no infinitivo e não no gerúndio. Também outro exemplo, love, like, hate, prefer, continue. Então, esses verbos, o verbo a seguir vai estar tanto no infinitivo ou no gerúndio e não vai ter nenhuma mudança de significado. Por exemplo, I like to play soccer. I like playing soccer. Então, essas duas frases têm o mesmo significado, sem nenhuma mudança. Agora nós vamos falar de uma classe de verbos que, por mais que eu use o gerúndio e o infinitivo, eles vão ter significados diferentes. Por exemplo, o verbo regret, stop, forget e remember. Então, esses verbos, eles vão ter a conjugação no gerúndio e no infinitivo, só que eles vão ter significados diferentes. Por exemplo, Jane stopped to smoke. Jane parou para fumar. Então, nesse caso, ela estava trabalhando, fazendo alguma coisa, e de repente ela parou para fumar. Jane stopped smoking. Então, nesse caso, Jane parou de fumar. Ela tinha uma prática de fumar e agora ela não tem mais. Ela não fuma mais. Ela simplesmente encerrou a sua prática de fumar. Então, concluindo, o primeiro caso é Jane stopped to smoke. Jane parou para fumar. E o segundo caso, Jane stopped smoking. Jane parou de fumar. E aí, entendeu? Você tem dúvidas? É isso aí. Se você tiver dúvidas, coloque nos comentários que nós podemos criar outro vídeo falando sobre o mesmo assunto, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.